Buenas, mundo! Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria. Abrindo caminhos hoje, dia 30 de outubro, para o oráculo semanal, que vai trazer aí esse pós-eclipse, ancorando as informações até dia 5 de novembro. Já 5 de novembro é o final dessa semana. Que loucura! E esse pós-eclipse, como foi por aí? Como foi o final de semana? O que começa a se movimentar no nosso caldeirão? Buenas, Karina! Buenas para quem for chegando. O que a gente começa a movimentar durante um período de eclipse? Como eu já comentei no último oráculo e no último post sobre o eclipse lunar que aconteceu nesse sábado, isso continua reverberando ao longo de 6 meses. Então, o que acontece? Quando eu sento para ancorar este oráculo dessa semana, me vem algumas informações. Por aí foi cansativo, mas esclarecedor, Cá? Pois então, né? Tem essa demanda, aquela demanda que as informações precisam subir para a superfície, sair do lugar escuro, para então colocar isso para um lugar de clareza. E esse processo, ele vai reverberando como se fosse atuando em camadas. Ele vai atuando em camadas até que a gente consiga ter um bloco de informações inteira disponível para aquilo que a gente está mobilizando internamente. E esse processo desse eclipse que atuou e vai continuar atuando no eixo Touro-Escorpião, ele me trouxe aqui alguns insights alquímicos que eu andei movimentando lá no início do ano, quando eu fiz as lives Abre Caminhos para falar dessa relação com a astrologia, né? E aqui, enquanto eu estava anotando sobre o céu do momento dessa semana, vieram alguns insights sobre a questão do solve coagula na alquimia e como a gente está passando durante esse processo. Lembre-se, não somente durante essa semana, mas ao longo dos próximos 6 meses. Como a gente está passando realmente essa experiência tanto interna quanto externa de solver e coagular, ou seja, lidar com as dissoluções para que haja novos crescimentos, vida, morte e vida acontecendo simultaneamente. Então, nesse processo, eu vou desenhar aqui com vocês como que a gente vai abrir caminhos para sentir o céu do momento dessa semana. E depois eu vou puxar alguns assuntos que são assim, ó. Imagina que eles são só para ir tocando pontos específicos, ativando pontos específicos aí na tua rede neural, para que você mesmo vá fazendo, vá promovendo esses insights, encontrando caminhos para que isso faça sentido aí. Na live passada, no oráculo anterior, eu comentei sobre carreta furacão, Sol, Mercúrio e Marte em Escorpião. Essa tríade, essa energia que faz um combo de até uma sobrecarga de força, uma sobrecarga energética, porque eles atuam de forma muito incisiva e visível pela força que eles trazem, e fazem uma oposição agora a Júpiter em Touro. Então, olha só, primeiro que a gente tem essa energia solar do Sol em Escorpião, mais esse período, o que já traz, assim, essa qualidade de depuração natural, essa qualidade de transformar os próprios venenos, os esgotinhos internos, num lugar medicinal, num lugar onde a gente consiga tomar este remédio que nós produzimos a partir da compreensão dos nossos podres. Isso já é natural dessa época do ano.
Quando a gente tem esse contato com Mercúrio e Marte, a situação ela fica um pouquinho mais delicada, porque a gente pode olhar para esse Mercúrio atuando da seguinte forma. Primeiro, no silêncio mais ou menos, porque ele faz um barulho mental, mas no silêncio externo e na dinâmica interna, esse Mercúrio em Escorpião, dentro dessa categoria que ele tá aqui, ele tá paranoico. Então, ele pode trazer tendências em vários níveis. Vai depender, obviamente, de individualmente como é que você já lida com esse aspecto mental. Mas ele pode, sim, trazer essa tendência de esperar o pior, de ficar se atormentando, de ficar imaginando loucuragem na cabeça. E isso até na alquimia tem um nome, é uma faixa vibracional que durante um tratamento é chamado de depressão mercurial. Não tem a ver diretamente com o Mercúrio do céu, mas a gente pode trazer essa relação por conta desse Mercúrio estar em Escorpião, numa dinâmica ali, de certa forma, opressiva para ele, porque ele está sendo oprimido, comprimido, na verdade. Não é nem essa palavra aí de esquemas ideológicos que eu quero entrar, mas ele tá ali realmente no meio de uma situação entre o Sol querendo puxar, iluminar situações, mostrar, resolver, Marte querendo agir no impulso, e ele tá ali entre as duas situações. E se a gente for trazer esse Mercúrio aqui muito presente como um personagem, o que a gente vai ter? Ai, gente, com quase todo respeito, um coach daquele marketing agressivo, assim, que te manda mensagem no WhatsApp sem você pedir, sem você estar interessado. Aquele marketing agressivo, por quê? Ele tem o dom da persuasão. Ele consegue manipular, fazer aquele encantamento. Quando você vê, você tá num estado de ansiedade, de dopamina, de sobrecarga hormonal tão grande que você compra o negócio. Você fala, faz sentido, eu vou precisar disso. E quando você vê, você tá ali com aquela sobrecarga de informação, com 300 cursos para fazer e achando que se você não implementar tudo aquilo na vida, você é um verdadeiro fracasso. Então, imagina este ser, este bonequinho, esse formatinho aí de personagem dentro da sua cabeça. Como é que você vai lidar com essa criatura aí, te jogando método, te jogando vários jeitos de fazer dinheiro e de resolver essa treta que você tá vivendo? Presta atenção nesse Joker, neste trickster que habita as nossas mentes, porque o melhor jeito de desmontá-los é dando risada, né? Porque aí você traz realmente aquele lugar de isso aqui não vai me impactar, eu não vou entrar nesse jogo. Muito bem, continue o seu trabalho, eu não vou impedir você de fazer o seu trabalho, mas assim, não me interessa e eu tô achando engraçado esse jeito que você tá falando. Então a gente precisa de alguma forma de estratégias para conseguir fazer com que esse Mercúrio continue no papel dele, mas que ele leve mensagens, ou seja, tem muitas coisas que a gente consegue, com discernimento, filtrar desse personagem do marketing agressivo, do coaching enlouquecido, do trickster persuasivo. A gente consegue filtrar. Tem coisas boas ali, claro. Aquilo ali não se cresce do nada. Mas a gente precisa entender como é que a nossa mensagem, a nossa comunicação está sendo transformada para que isso realmente seja efetivo no momento do olho do furacão. E essa é a questão. Esse combo aí, essa tríade de Sol, Mercúrio e Marte, eles estão fazendo uma atuação de reforços para que a gente encontre recursos rápidos e internos para na hora que o bicho estiver pegando, você saber o que falar, você saber como se comunicar, você saber assumir e o leva e traz das informações e assumir uma postura que seja condizente com o que você pensa, com o que você sente, com o que você vem falando. Então tem uma responsa grande aqui, porque aí sim, quando você entende esse poder, você assume a comunicação como um abracadabra. Eu já venho falando isso
Porque é uma informação constante no céu. A velocidade daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente está mínima, porque aquilo ali, quando é produzido pela voz, criou, já foi, já era. E a gente começa a ter essa percepção da comunicação como nos sonhos. Sonho é só uma realidade diferente dessa que a gente vive. A parte da nossa realidade aqui, quando a gente não tá sonhando, é uma das nossas vidinhas paralelas, tá? E aí no sonho, quando você tá sonhando lá, que você pensa em pegar uma coisa e você já pegou antes mesmo de você terminar de captar aquela informação, quando você vê a coisa tá na tua mão, ou você pensa em voar e você já tá voando, é para que a gente entenda que essa tecnologia, ela atua também nessa dimensão. Mas a gente tem toda a densidade para lidar. Só que nesse processo onde as coisas começam a se organizar e existe toda uma programação também de interferência, uma programação coletiva, ou vocês pensam que tudo que está acontecendo no coletivo não foi programado há anos, que tudo tem uma data específica para acontecer e que a gente consegue acessar isso através da astrologia? Então, obviamente, quem detém muitos lugares de poder e precisa fazer essa manipulação em massa e precisa usar essa persuasão, esse lugar de conquista, do dividir para conquistar, não sabe nada do céu do momento, né? Então a gente tem que sair desse lugar de ingenuidade, de achar que as coisas são por acaso e começar a usar esse mesmo poder da comunicação para abrir o portal da palavra e fazer com que aquilo que nós criamos internamente para transmitir seja o nosso abracadabra, que significa eu crio o que eu falo. E o que eu falo primeiro por pensamento, eu falo inconscientemente, eu falo nos meus sonhos, eu falo em várias formas de comunicação. E aí entra um outro personagem, tá? A gente trouxe aqui essa ideia de como esse Mercúrio pode atuar, e aqui a gente tem do lado Marte. E Marte, ele não é exatamente um cara ignorante, mas ele tem essa energia que serve muito bem para quando existe uma necessidade de entrar num campo de batalha. Então, se a gente vai lidar com um guerreiro, a gente precisa colocar ele numa posição estratégica e para lidar com conflitos onde realmente você precisa determinar e colocar uma intenção de como é que você vai estabelecer o seu lugar de paz. Esse Marte do lado de Mercúrio, ele precisa saber da arte da guerra. E a gente vê que isso ou vai para esse lado difícil de dominar, que é a maior parte da frequência e camada de consciência das pessoas hoje, visto as guerras e os interesses que isso envolve. E isso vai também para uma camada individual, que é o prazer exacerbado, ou seja, um tesão louco, uma vontade enlouquecida, mas não consegue fazer e administrar isso com nada. Implode, se torna um vício, se torna uma compulsão, se torna uma força de consumo, de autovampirização. E essa informação é muito importante para a gente olhar, opa, como é que eu estou usando essa força de Marte? Porque se ele está nessa configuração, a gente vai responder essa configuração, essa frequência no céu, com o nosso Marte individual, com aquilo que está ali programado no nosso mapa astral. E a gente precisa conhecer como é que é essa força. Porque conhecendo essa força, eu consigo colocar o meu poder de ação sem perder a consciência dele, né? Sem subir a raiva enlouquecida, quando você vê, já se cortou uma cabeça, já pegou impulso, já foi, e pensa depois, meu Deus, o que aconteceu? Então, usar esse poder de ação de uma forma que vá sendo trabalhada a consciência é a alegria deles estarem juntos, porque o Marte sozinho, ele é risca-faca mesmo. O Mercúrio sozinho é um trickster, ele é difícil de confiar. E o Sol sozinho, ele é puro ego, ou ele é pura luz. Mas a gente, com essa oportunidade dos três juntos, tem uma conversa. Então, existem ordens que a gente consegue
e colocando e mapeando para que eles atuem melhores. Porque os 3 aqui desse lado, quando eles estão se opondo a esse Júpiter em Touro, o que pega também, e por isso que eu tô falando um pouquinho mais disso aqui por conta do eclipse, esse Júpiter em Touro, ele atua como uma herança espiritual. Aquilo que foi deixado, que culturalmente foi muito importante, culturalmente trouxe muito retorno e abriu caminhos e foi próspero em determinado momento, e aquilo é passado para gerações. Então, esse Júpiter, ele tem um legado a ser deixado. Isso não é totalmente ruim, mas isso precisa ser entendido que em Touro, nessa qualidade aqui, só progride essa herança espiritual quando se descobre que pode ir além daquilo que foi deixado. Então isso serve para as nossas reflexões, para os nossos estudos de expansão de consciência, para as nossas conexões espirituais, para a forma como a gente lida com a matéria, para tudo aquilo que está crescendo, expandindo e vindo à tona. Individualmente, ter essa consciência de que só se progride quando se descobre como ir além do que foi deixado tradicionalmente, do que foi deixado como herança, do que foi deixado como legado. Para cada um, essa informação faz um sentido. E aí lembrar então que esse Júpiter em Touro com essa informação, ele está num movimento de tensão, ou seja, ele nessa oposição, cada um tá puxando para um lado. Essa tríade da carreta furacão aqui e o Júpiter em Touro aqui. Isso, para ser harmonizado, depende muito da nossa atitude, da nossa consciência, que a gente consegue encaminhar como um carro, direcionar essas informações para a nossa vida. E coletivamente, eu gosto de olhar só para uma camada aqui importante, principalmente para essa semana. Pode observar o quanto vai ter de intensidade, já tem, mas observa com mais atenção essa semana. O quanto de intensidade vão colocar na mídia e nos acontecimentos e nas situações que vão chegar para cair completamente a sua energia, a sua frequência por terra. Existem diversas, como eu falei no início, existem diversas ordens e sistemas e religiões e seitas que trabalham continuamente só para isso, só para abrir um portalzinho assim básico para cair energia todo mundo lá no inferno. E ninguém sabe disso. Só que isso atua de uma forma tão bem estratégica e coletiva que quando você vê, você já virou fantochezinho dessas situações. Aí já se tá essa questão da tensão no inconsciente. Essa questão de... tem muita coisa que está acontecendo e está sendo mostrada e está sendo criada uma perspectiva para que você... se envolva mesmo com aqueles temas, fique falando o tempo inteiro daquilo, fique se emocionando o tempo inteiro com aquilo e esqueça de cuidar do básico, do simples. Então, estratégia e arte da guerra para lidar com as informações que vão chegando ao longo dessa semana, se tem uma calibragem aí programada para descer o nível, sobe o nível. Então, Ana, se aumenta a intensidade, Jesus amado, aumenta a intensidade do que tá bom para você também. Esse lugar aqui do sair de cena de algumas situações que estão insustentáveis, desligar um pouco de alguns assuntos que você tá percebendo que tá tomando conta muito dos teus assuntos, dos teus pensamentos, e fica naquele processo emocional de ai, como tá difícil, ai, como tá intenso. Simplifica, começa a sair de cena de algumas situações. Então, não tá contribuindo com a densidade as situações que a gente tá contribuindo com essa fluidez. Dá para simplificar um monte de coisa. E para contrariar esta perspectiva, que vai inclusive vir muito como uma tradução astrológica de outros meios, vamos começar a
entender que o céu, ele sempre vai ser lido através de uma perspectiva frequencial. Ele sempre vai ser traduzido através de uma percepção. É a mesma coisa da gente que mora aqui em Curitiba. Eu estava animadíssima, já tomei muito sol hoje de manhã, já foi maravilhoso. Quando eu começo a pensar que eu vou ter um dia de sol, já mudou. Mas e aí? Já captei energia solar, pronto, não vou ficar aqui me martirizando, me infernizando, porque, meu Deus, vai chover de novo, vai ficar nublado. Pois é, mobiliza, mas essa energia que a gente tem a capacidade de mobilizar aqui dentro, ela é muito mais forte, mas ela é menosprezada a tal ponto que a gente sempre fica ali querendo se regular com o que vai acontecer fora. E agora isso, e agora aquilo. E aí? E a nossa capacidade de colocar realmente a nossa intenção e a nossa intensidade nas coisas fica a serviço de quê e de quem? Então, quando parece que a gente não tá fazendo nada, mas eu preciso... Como é que é a história? Eu preciso... gente, preciso assumir uma postura, preciso me colocar ali, preciso... essas demandas aí, né? Isso, Paulo, também, essa grande programação de achar que podemos salvar os outros, tem todas essas camadas aí. É para você ficar emocionalmente envolvido e enfraquecido com isso. Então, quando parece que você não tá no fronte da batalha, você tem também muito mais chances e oportunidades por estar invisível para muitas fontes de energia, para muitos seres e para muitas pessoas e para muitos eventos e situações. Você tem a oportunidade de usar a sua energia para enfrentar as batalhas que você vem enfrentar. Para enfrentar aquilo que você no invisível, você nos backstages, você fora de cena social, realmente veio para fazer. E é isso que importa agora. Então, assumir batalhas sob proteção no invisível é um lucro energético muito grande, porque você sabe as tuas armas, você sabe o que você tem que lidar e você entra onde você pode sair. O resto é manipulação para você se embolar em briga que não é tua, em discurso que você compra. E aí a gente vai falar exatamente disso hoje, porque tem algumas informações ali durante o Solve Coagula que a gente vai costurando essas informações. Pós-eclipse, então, traz essa importância de encontrar o seu estado delicinha na superfície, de você gerar movimento restaurando o próprio espírito para que o corpo tenha discernimento de como lidar. Tá intenso? Tá difícil? Tá caótico? Tá. E o que você vai fazer com isso? Vai nutrir mais isso? Vai se desesperar? Vai começar a puxar tudo que tá em volta querendo se agarrar às situações? Ou vai entender que tá chegando e afunilando todas as situações para que você faça o teu processo de verticalização, acenda essa luzinha da cabeça aqui e não apague mais e fique ali conectada 24 horas nessa percepção das coisas, porque não tem mais outro meio, não tem mais outros recursos. É por isso que as situações elas vão chegando nesse ponto de densidade, para que a gente consiga usar a nossa máxima potência e fazer esse processo de transmutação para que a transformação aconteça. E a gente tem esse tempo. Não é nem pouco, nem muito, é esse tempo. Para que o nosso corpo tenha discernimento, ou seja, para que quando a gente sinta alguma coisa, para que quando a gente perceba alguma coisa, a gente saiba o que fazer. Então, esse processo dissolve e coagula que a gente vai introduzir aqui é para dizer o seguinte: dentro de um mundo onde todos os eventos são programados e planejados para que a gente entre em decadência, para que a gente entre num estado de consciência muito abaixo do que acontece de fato no umbral, a gente vai entender que
a forma mais duradoura de lidar com os fatos, ou seja, a forma mais próspera, mais leve, mais fluida, mais viva, conectada com a vida, de lidar com os fatos é a gente se firmar em criar mais vida, criar situações, criar prazer como recurso. Escutem bem isso. E aqui é papo de pisciana que por muito tempo se fodeu achando que ser esponja é qualidade. Não é. Ser esponja e tomar todas as dores do mundo e se preocupar e sentir e absorver não é uma qualidade, é um desafio. É um desafio para aperfeiçoar esse canal. É um desafio para aperfeiçoar a interação dos corpos sutis, das sensibilidades com o agora. Então, se ser esponja não é qualidade, não adianta a gente ficar sofrendo, achando que por estar no mar de sofrimento, estamos ajudando a apaziguar o sofrimento alheio, seja no 1 a 1 ou seja você diante de uma guerra. Vai contribuir como? Se você só reforça a programação e a mesma frequência. Você vira um mar daquela mesma projeção. E olha que interessante, para acalmar essa conversa aqui. Vênus tá toda querendo trabalhar, como sempre. Tá muito prestadora de serviços, Vênus em Virgem fazendo aspecto com Urano, fazendo aspecto com Netuno e fazendo aspecto com Plutão. Ela tem recursos criativos, ou seja, recursos criativos para saúde. Você mudar para melhor demanda que você olhe também o entorno, que você olhe, sim, a revolução será pelo afeto, é agora, compaixão e pena são bem diferentes. Isso, mas para você conseguir filtrar e discernir tudo isso, você vai precisar de recursos criativos, ou seja, não é aquilo que o sistema está entregando, não é aquilo que você fez a vida inteira, não é aquilo que você tem sempre pronto na sua mente como uma solução, como uma resposta, como uma visão de mundo. É o filtro que você faz disso. E o filtro que você faz disso é a intuição. Então, quando essa Vênus também se conecta durante todo esse processo de precisar de recursos criativos para aperfeiçoar a saúde, para escolher o que vai comer, para escolher como é que vai cuidar do corpo, para escolher como vai fazer as suas rotinas, é um processo muito intuitivo. Você vai percebendo agora que tem coisas que dá para alterar. Eu não vou seguir um método. Eu não vou cagar com o meu corpo tentando fazer uma coisa que não é para ele. Eu não vou comer as coisas porque eu tenho uma ideologia que é assim e na verdade aquilo tá me fazendo mal. Eu vou prestar um serviço ao meu corpo e eu vou usar de recursos criativos para fazer isso e posso impactar positivamente o meu entorno por estar fazendo aquilo que funciona para mim e ajudar as pessoas a fazerem o que funciona para elas. E esse é um lugar também muito compassivo, porque nesse lugar de autocompaixão, eu consigo também despertar essa fagulha por frequência, por convivência, por N formas, para que as pessoas façam por si mesmas. E aí, quando essa Vênus toca Netuno, a conversa é: se tá tudo muito intenso, se tá tudo demandando muito, tem coisas que a gente precisa ficar com essa antena ligada para também captar o que é golpe, para captar as mentiras, para captar aquilo que não é bem assim. Então, ao longo dessa linha do tempo, vamos falar aqui do começo dessa semana já, se liga nos golpes. Tá muito frequente essa coisa de problema com senha, problema com cartão, assalto, não sei o que lá. Só fica ali, ó. Se resguarda dessas situações e evita que isso chegue até você.
Vai fazendo as tuas blindagens aqui. Tá lidando com questões relacionadas a segredos? Vai entendendo por que você tá guardando alguma coisa e como é que você vai lidar. Como é que você vai articular e como é que você vai movimentar isso, porque vai ter que peitar a situação e consequência depois. Porque Netuno faz essa movimentação com Vênus, então acontecem situações e conexões que, se você não quer que venham para a superfície, se você não quer que sejam olhadas e vistas, cuida de como é que você vai fazer isso ser um processo interessante e transformador, porque você entende que é teu. Saturno já vai entrar direto. Saturno entrando direto, ele vai falar que, muito bem, vocês tiveram aí um tempo de revisão, não consegui assumir todas essas responsabilidades, estava tudo muito doido. E aí é aquilo que eu comento do Saturno, né? Vamos tomar uma água para falar de Saturno, com todo respeito. Quando a gente vai entendendo essa questão de estruturas e limites, ele vai chegando como se fosse a voz de um preto velho. Então isso vai sendo simplificado, a gente vai amadurecendo algumas questões e aquilo ali vai simplificando. Então, Saturno, durante seu período retrógrado, ele gera esse afastamento para como esse amigo, esse guardião, que vai olhar de longe você fazendo. Como é que você faz aí? Como é que você tá fazendo? Tá cuidando da sua vida aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. E quando ele volta agora para o movimento direto, ele vai falar, muito bem, agora eu vou te pontuar algumas coisas. Eu colocaria aqui isso aqui nessa situação assim, ó. Então, o que acaba exigindo de uma maneira bem até natural? Que a gente precise de mais resiliência para peitar a demanda. Por isso, todo esse assunto do emocional. Se a gente precisa de mais resiliência para peitar a demanda, não adianta a gente ficar chorando e desejando que a demanda fosse menor e sofrendo pela demanda ser a demanda. Se você tem uma demanda individual, você tem que aumentar a resiliência e a força para lidar com ela, que ela se dissolve com mais facilidade. Se temos uma demanda em comum e várias demandas em comum coletivas, a gente precisa descobrir esses mecanismos de como a energia, o dom, o talento de cada um, quando somado, quando se interage, como é que cria um campo de força. Porque esse lugar da compaixão e da união e do afeto em comum também está aqui. Só que o que a gente faz quando cada um tem um talento, uma força, uma responsabilidade? A gente fica se empurrando. Não, porque isso não tá certo, não, porque você tá falando isso, porque você tá falando aquilo. Então, as situações conflitantes, elas vão sendo criadas sem necessidade. E essa energia de Saturno coloca isso. Responsabilizem-se juntos ou individualmente, mas tomem essa responsabilidade de criar mais vida e colocar fluxo na vida agora, nesse tempo. Então, entrando nessa dinâmica para falar um pouquinho desse assunto, depois isso aqui dá um recorte de uma aula. Aproveita então quem ouvir, porque isso veio aqui enquanto eu estava fazendo as anotações para o ancoramento desse oráculo dessa semana. Na alquimia, solve coagula, que significa dissolver e coagular, traz esse sentido de morte e nascimento, é a transformação do chumbo em ouro. Então isso é uma linguagem simbólica também para aquilo que a gente está vivendo agora. Porque pega o fio aqui do que eu falei sobre esses trânsitos e esses movimentos do céu. A gente vai entendendo que absolutamente nada está separado. Não existe nada separado. Tudo que a gente experiencia está dentro de contextos, de ramificações, de significados. Para eu estar aqui falando na live, dentro da minha página, dentro desse ambiente aqui, tem inúmeros contextos que se conversam com isso. Tudo que eu preciso organizar e articular para nesse momento só estar aqui,
faz parte de uma percepção. Só que a forma como vocês me veem aí, a forma como vocês recebem as informações, já chega pelo filtro de percepções de cada um. Só que tudo isso aqui está fazendo parte de uma grande teia. E isso acontece continuamente. Então, se a gente experiencia tudo isso dentro de contextos e ramificações que estão interligados, eu entendo que eu sou um sistema que já é composto por outros subsistemas. É por isso que é tão importante a gente entender a nossa anatomia. Quais são os sistemas que são gerados aqui? Quais são os subsistemas? Quais são as infinitas partes aqui do meu corpo físico, até o meu corpo causal, passando por todos os corpos sutis, passando por todas as dimensões onde as informações atuam, como é que isso está interligado, como é que isso se conversa. Por quê? O que acontece simbolicamente com a nossa consciência nesse período astrológico, durante esta temporada, é que a gente precisa ter essa conexão também de que se tudo está interligado, nada está separado, a mesma coisa é com o tempo. Nós, como seres humanos, já passamos por este drama que estamos vivendo inúmeras, incontáveis, infinitas vezes para dissolver e coagular. Dissolver e coagular. Faz parte desse processo. A questão é, se a gente olhar isso, seja pela alquimia, ou seja, sei lá, pelo viés de Nietzsche, a gente vai entender que sim, essa teoria ela tá lá dentro da gente. É difícil lidar emocionalmente com isso ser um fato, porque a gente tem informação suficiente para compreender o escuro, o denso, o difícil como caminho, para o claro, para a luz, para as coisas melhorando, ascendendo. A gente tem essa informação, em um grau ou outro a gente acessa isso e a gente entende lá no fundo que há males que vêm para o bem. Mas isso quando só fica num espaço energético que a gente entende só como informação mental, a gente vive operando em outras programações que vão contra esse entendimento. A gente fica reproduzindo o mal, o sofrimento na nossa forma de agir e se comunicar. E os processos alquímicos, eles não estão interessados se a gente foi programado para agir de uma forma diferente daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente tem como natureza, que é essa frequência do amor que a tudo transforma e nutre. Os processos alquímicos, eles são parte da natureza e eles continuam atuando dentro dessa parte simbólica e através da gente. Então, eles são imprescindíveis quando a gente olha individualmente para os nossos processos. Saber que tem um trabalho acontecendo e que ele tem um começo, um meio, um fim. Por quê? Essa compreensão, ela traz o que Vênus em Virgem também traz agora, esse resgate da simplicidade, da beleza, da gente ser o que a gente é. Isso traz a beleza da nossa função na vida. E tem coisas, tem pessoas, tem eventos, tem situações que não se conectam se não houver um trabalho. Ou seja, tem pessoas que não vão se encontrar e fazer o que elas vieram para fazer juntas. Porque uma das duas ou as duas não fizeram esse trabalho interno. Não fizeram, não se prepararam para entrar numa frequência de chegar e materializar algo. Tem eventos que estão desenhados para as pessoas, e aqui eu falando de uma perspectiva de atendimentos, né? De consultas, tanto no mapa astral, quanto no tarô, quanto na restauração energética. A gente pode acessar uma linha do tempo e ver que sim, tem um evento desenhado, aquilo ali está em ressonância com o que a pessoa está buscando. Mas no meio do caminho ela não quer fazer aquele trabalho de dissolver e coagular. Ela não quer deixar para trás aquela vida, aquelas crenças, aquelas intenções. Então, a alquimia ela sempre vai existir. Para a gente chegar de um ponto para o outro, sempre tem um processo alquímico envolvido. A gente sempre tem que trabalhar a natureza de algum tipo de elemento na nossa vida.
Mas se não houver esse trabalho que é exclusivamente humano, e é por isso que a gente não precisa ter medo das nossas tecnologias e da IA e dessa configuração toda tomar conta daquilo que nós somos, porque essa tecnologia humana é a única capaz de fazer ponte de fato para algumas transformações, porque essa frequência dos nossos dons, essa frequência dos nossos talentos é exatamente essa força que faz com que as coisas se conectem. E por isso é maravilhoso quando a gente se conecta com novas pessoas, com novas ideias, com novas forças, com novos trabalhos. Quando há conexão, a gente consegue fazer com que jorre mais vida, a gente contribui ainda mais com a vida, esse processo alquímico dissolve e coagula, ele se manifesta. Então a natureza, a vida, ela tem as suas próprias engrenagens, ela tem as suas manifestações que por si só já vão abrir caminho. A vida já é abundante e próspera em excelência. Já vai fazer isso independente do que você pense sobre como as plantas devem crescer, sobre como a vida tem que acontecer. A natureza, a vida, já tem essa engrenagem de fertilizar e potencializar o que precisa de forma natural. Mas os encontros e as conexões que nós assumimos é que faz com que haja caminho para o que a vida e a natureza já abre caminho. É a gente que faz o caminho, só que, ok, eu tô falando aqui de uma frase muito simples, muito clichê, mas isso é uma ativação extremamente importante, porque o que mais tem a gente esperando que as coisas deixem de ser ruins sem fazer porra de caminho nenhum para que sejam. Então, transformar o que tá pesado em leveza é fazer a porra do caminho. Delicinha! Tá difícil, tá pesado, começa soltando. Ai, mas isso aqui eu não posso soltar, então não reclama que tá pesado. Porque para ficar na leveza é uma questão da gente encontrando o nosso ritmo. Existem inúmeras situações que a gente sempre vai poder contar para justificar o peso. Quanto mais a gente procura motivo para se sentir pesado, mais a gente vai ter. Agora, quanto mais a gente encontra força para usar dentro do nosso próprio ritmo, a gente entende que essa soltura é muito importante, porque você não vai dar conta de fazer aquilo que você queria fazer, não vai. Então não adianta ter a força, você vai precisar de um ritmo, de uma alquimia para aquela força vir. Ah, mas nessa semana vai ser muito foda, eu não vou conseguir fazer isso, aquilo. Pois então, encontre seu próprio ritmo, porque se você não encontra teu próprio ritmo, você vai ficar no ritmo de alguém, você vai ficar de fantoche de alguma coisa, e você vai ficar se sentindo eternamente em dívida e pesado com tudo e com todos, porque não tem como a gente ficar reforçando ilusão e holograma se a gente não quer agir na espontaneidade. Então, para agir nessa espontaneidade, requer transformação para melhor. Bora! E aí, muito que bem, esse processo alquímico, então, ele não acontece porque a gente não está atuando coletivamente pelas vias da espontaneidade. Por que a gente não está atuando pelas vias da espontaneidade? Porque existem bloqueios criados por uma militância enlouquecida das coisas. Você precisa ficar falando o que você defende, assumindo isso, discursando sobre aquilo, precisa tanto que aí você cria lá aquela linda redoma de que só entra e sai informação do mesmo tipo. Então fica aí, bloqueadinho pela tua militância. Fica ali, bloqueadinho pela tua ideologia. Fica ali, bloqueadinho pelas distorções da realidade. Entupidinhos de conceitos. Fiquem. Esse lugar é pesado. Ah, mas é isso mesmo que eu vim fazer na vida. Pois então fique. Fique e procure todas as justificativas para isso, porque todas as situações que a gente começa a ver
que estão atreladas a esse tipo de conduta na vida, que são as pessoas que mais ficam reclamando, são pessoas que estão ditando a cartilha enquanto elas mesmas estão podres. Quem está ditando as regras está podre. E aí tem gente que tá bem querendo comprar as regras e a cartilha de quem tá podre. Como é que é isso? E essa é a atenção que a gente vai tendo para entender esse solve coagula. Eu tô comprando cartilha de quem? Como é que tá a vida dessa pessoa? Qual é o sistema que isso inclui? Que tipo de espiritualidade isso envolve? Qual é a conexão? Estou seguindo aqui essa egrégora e fazendo, ai, nossa, todos deuses maravilhosos, todos iluminados. Estou seguindo aqui esse contexto que eu chamo de político e falando, não, é isso mesmo, é isso que a gente tem que fazer, sem saber quem criou, para que serve? Só reproduzindo, chega a notícia e você fala, olha lá o que fizeram, já estou impactada, já estou nervosa. Como assim? Então as pessoas criam, as pessoas podres criam as notícias, as pessoas podres criam como é que você tem que viver, as pessoas podres te vendem o que você vai comer e você compra na tranquilidade. Então, assim, não tem essa história da gente não ser próspero, tem essa história da gente estar investindo dinheiro e energia em podridão. E aí, agora, como é que a gente vai lidar com esse ritmo de prosperidade? Vocês estão animados aí hoje, né? Então, como é que a gente vai lidar com esse processo entendendo isso? Se essas cartilhas que estão sendo colocadas, elas são cartilhas infelizes, daí já não tem mais regra, nem hábito, nem informação que eu precise comprar só para aumentar a minha ilusão de que, se eu fosse mais assim, se eu fizesse mais assim, se eu fosse igual fulano, fulana, se eu defendesse, se eu bancasse, para com essa ilusão em cima das coisas. Porque o espaço para essa alquimia atuar, e isso eu percebo assim no trabalho com a Mercúria, é a gente ter certeza de que a gente está passando um grande antivírus nessas cartilhas podres todas. E esse grande antivírus que a gente passa nessa programação é conhecendo os nossos programas internos, é se alinhando com aquilo que a gente está descobrindo, porque autoconhecimento aqui na rede, né, é muito bonitinho. Agora, quando você começa a descobrir de verdade os teus recursos internos, a conhecer partes suas que não foram ditas que existem e por isso elas são suas, porque ninguém diz que você é assim, você descobriu com muito trabalho, isso dá um tesão na vida, que aí é o antivírus para lidar com todas essas coisas. Por que eu fico falando estado delicinha de ser? Porque eu adoro só ficar ali brindando e ai, nossa, a vida acontecendo. Não, gente, também, mas não é isso. É esse lugar. É uma forma da gente constantemente celebrar que com essa frequência do amor consigo, eu me tratando muito bem, eu consigo transformar minhas relações de uma forma que seja delicinha para mim, para o outro, para o entorno, para o fluxo, de uma forma que as conexões que cheguem, elas irradiem também do coração. É a nossa parte que não tá no Google, né, Ana? Então, nessas observações, assim, no trabalho com a Mercúria, eu vou trazer isso assim e aí é o que é só, tá? É o que é. O que eu observo? As pessoas mais presas às ideologias, que são aquelas, você é isso ou você é aquilo, você não sei o que, mas se você for assim, não é. Mas se você come isso, mas se você faz isso, eu não. As mais presas a essas ideologias, a essas cartilhas, elas são as que mais reclamam do mundo ser abusivo e são as que menos contribuem com vontade para qualquer tipo de melhora consigo e seu entorno próximo. Então, durante um processo do Mercúria,
ela passa todas as sessões reclamando e dizendo que ideologicamente tem uma justificativa para aquilo, e quando chega na hora de olhar para o que você vai fazer com a tua própria vida e como é que você está sendo ou não abusiva consigo e com o entorno, aí você já não me serve, aí você já é muito louca, você já tá falando... E assim, não tô falando de coisas que estão acontecendo agora não, gente, isso aqui não é nada, não é mensagem endereçada, isso são anos, né, são 10 anos vendo isso como um padrão, isso volta e meia acontece, isso é trocando com outras pessoas que atendem em outras dinâmicas, e vendo, isso tá acontecendo com é uma cristalização tão grande, é um padrão tão grande, que existem frases prontas. A pessoa chega com, esses tempos é impossível ser feliz. Então não me venha sentar aqui para dizer que você quer qualquer tipo de ajuda. Se esses tempos está impossível ser feliz, minha querida, meu querido, não tem ajuda que resolva. Você já decidiu que esses tempos está impossível ser feliz, então seja infeliz. É a única coisa possível para a vida. Mas nesse sistema opressor todos os relacionamentos são abusivos. Então assim, né? A pessoa maravilhosa. Todas as relações são péssimas, todos os homens não prestam, todas as mulheres são isso e aquilo. E assim as pessoas vão adotando essas normas, essas regras, esses dogmas, dito muito libertários, muito progressistas, muito, nossa, eles querem super o espaço deles, eles querem a voz das minorias. Muito que bem, né? Uma hipocrisia sem fim, gente. E agindo de uma forma que você vê que a pessoa não tem tesão nenhum em fazer isso. Não tem tesão nenhum em estar viva para defender qualquer coisa. Perdeu tanto o tesão de viver e o espaço para conceber qualquer diferença entre o que eu penso, pode ser diferente do outro, o que eu sinto pode ser diferente do outro. Perdeu tanto essa expressão de vida que só consegue reproduzir esse padrão da infelicidade, dos tempos impossíveis, de só conseguir olhar para onde olha tá chorando, para onde olha tá reclamando, para onde olha tá pensando que é o fim. E gente, isso não é normal. Isso não é natural. Pode até ser normal, mas isso não é natural. E a gente se acostuma facilmente a conviver e a agir dessa forma. Então, esse processo da gente questionar essas dinâmicas é a base, é o que Saturno também está colocando aí de várias formas, é o que essa tríade de Sol, Mercúrio e Marte vai começar a empurrar e fazer passar a régua em várias situações. Por quê? Se a gente está falando de Solve coagula, vamos lá de novo para esse insight? Transformar o chumbo em ouro é transformar essas jaulas pré-concebidas agora num processo alquímico, porque essas jaulas são feitas de chumbo, porque o lugar onde a gente enjaula os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas crenças, elas são feitas de chumbo alquímico, simbolicamente, seria isso. E a gente faz essa alquimia para dissolver e aí então coagular o nosso estado delicinha, que é o estado original das coisas na natureza. E é isso que todo o céu do momento tá puxando. Então, quando a gente fala tá demais, tá denso, tá difícil, sai de cena. Eu faço isso, volta e meia aqui. Vocês me veem aqui, falando e trazendo várias ideias, do nada eu vou sumir. Porque ficou ruim, porque eu adoeci, porque aconteceu uma tragédia. Não, para evitar isso. Opa, a situação tá começando a ficar cansativa. Mas eu tenho que seguir aqui uma cartilha para estar na internet, para estar na vida, para atender minhas clientes. Tá todo mundo aqui esperando isso de mim. Eu tenho prazo a cumprir? Tenho, gente. Mas para fazer o trabalho que eu me comprometi, eu vou sair de cena quantas vezes eu precisar, justamente por isso. Porque o meu trabalho, o meu compromisso é manter o estado delicinha de ser nas coisas. Eu não posso entregar nenhum tipo de trabalho que não chegue a essa informação.
Se a pessoa não consegue acessar isso quando ela lê um mapa astral, uma revolução solar, uma leitura de tarô na hora, tá tudo certo. Mas em algum momento aquela informação ela vai... Eu joguei a semente, aquela informação vai brotar. E nem precisa associar com a Mercúrio, mas eu preciso fazer esse trabalho acontecer desse jeito. E é isso que eu tô trazendo aqui como um exemplo, explicando, dando essa aulinha aqui alquímica, porque é o estado original das coisas que tá puxando a gente para fazer essas limpezas. Então, final de ciclo é processo de depuração, de dissolução, é esse solve acontecendo com uma força muito grande, para que a gente possa participar da vontade da vida, para que a gente possa parar de se distanciar de si para ficar sustentando e discursando o personagem. Quando é que a gente se sente mesmo livre? Quando a gente está bem próximo da gente. Então, não quero saber e não compro essa história de liberdade disso, liberdade daquilo, políticas para libertar não sei o quê. Muito interessante, na teoria todas as coisas são muito interessantes, mas assim, os mais livres, os que mais discursam sobre liberdade sexual, espiritual, política, piriri, pororó, são os que mais reprimem, são os que mais cancelam, são os que mais acusam, são os mais violentos, são os que mais expõem os outros. E com esse tipo de atitude, de alquimia interna, fica claro a própria dificuldade de lidar com seus conteúdos internos e em qualquer tipo de crise, aquilo ali fica se confirmando. E isso leva a gente a entender aquela frase, né? Aqui trazendo um contexto coletivo. O governo, ele não precisa vigiar todo mundo. A gente não precisa ficar enlouquecido aqui porque a gente está sendo vigiado por essas telas, pelas coisas. Porque as pessoas já foram treinadas para fazer isso uma com as outras, né? Então, assim, a gente já viu essa história durante o processo de pandemia, a gente já viu essa história em outras situações políticas. Todo mundo de bode expiatório de tudo. Não vai ser diferente daqui para frente. Agora a gente precisa entender que essa dinâmica acontece para sair e parar de contribuir com esse tipo de coisa. Porque no coletivo é muito fácil a gente decodificar como isso é alquimizado. Então, nesse sentido do que está acontecendo agora, que eu tenho recebido, desde em relação à consulta, até quando vai perguntar como as pessoas estão se sentindo e ouvir algumas questões. Esse final de semana eu abri o tarô num evento fechado e é muito interessante como as pessoas estão com a necessidade de conversar e contar, e o que eu vejo assim de um padrão é que as coisas estão indo bem para todo mundo. De uma forma assim individual, as pessoas estão chegando a lugares de conquistas, conseguindo exercitar mobilidade para fazer o que queria fazer lá atrás e agora está fazendo. Todo mundo está chegando nesses lugares de realização com muito mais facilidade diante das facilidades que a gente tem hoje. Mas tomando tantas dores. E o que eu escuto quando eu percebo as pessoas tomando dores, né? Vamos pensar nisso no simbólico da alquimia. Tomando, bebendo mesmo as dores, tomando para si uma carga excessiva que se cristaliza e te coloca na mesma frequência do que te dói. Veio esse insight quando eu estava aqui ancorando, eu falei, é exatamente isso, é o que eu consigo ver muitas vezes, que é o que eu falo de, às vezes vem uma metáfora por imagem, às vezes eu estou trabalhando no campo eletromagnético, num atendimento e eu vejo aquela imagem, é isso. As pessoas bebendo, comendo, ingerindo dores e aquilo se cristalizando dentro do corpo, e aquilo que fica cristalizado fica numa mesma frequência, irradiando a mesma
coisa do que está doendo. Se divide e se distancia mais ainda de si por conta disso, para ficar de fio condutor de guerra, de desgraça, de milhares de situações que sim acontecem e a gente precisa ter essa noção. Mas eu não posso me permitir ficar de fio condutor para alimentar mais sofrimento, porque eu fico cristalizando aquilo dentro de mim e aquilo ali vira um ponto de acesso o tempo inteiro. Então comecem a pensar também numa perspectiva mais ampla de que não é só o que acontece na matéria, é o que acontece no campo sutil. Mulheres do Laboratório Curadoria Mercura, que já estão aqui finalizando o processo comigo desse ano e as que vão continuar, saibam disso, é por isso que a gente vai estudando as coisas aos poucos, entendendo a dinâmica dos corpos sutis, entendendo as referências. A gente não precisa dar aula de astrologia, dar aula de tarô, dar aula de terapias energéticas para entender algumas coisas. A gente precisa conectar o básico e é isso que a gente vem fazendo no trabalho, seja individual da Mercura e seja no coletivo. Entender aonde a gente foi cristalizando as situações para ir soltando. Vamos desligar os plugs enquanto tem tempo. Por quê? Qual é a maior queixa das pessoas nesse discorrer aqui? Tô perdida, tô perdidaça, meu Deus, eu não sei nem o que perguntar, nem por onde começar, eu tô perdidona. E eu comecei a perceber que não existe ninguém perdido, não. Não me venham com essa conversa de que eu tô perdida, não sei o que eu vou fazer da vida, porque você tem uma vida, você tá viva e tem coisa acontecendo aí, então perdida, tu não está. Não me engane. Mas está perdida simbolicamente, do sentido da vida, né? Aquela coisa de que a pessoa tem tanta crença de como as coisas deveriam ser, tem tanta coisa que ela projetou para si mesma e opa, quando foi crescendo, amadurecendo, vivendo, falou, não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona a vida, né? Tem tanta crença, ela passou a vida toda olhando para fora. Quando eu chegar lá, eu vou fazer tal coisa, quando acontecer isso, eu vou fazer tal coisa, e olhando para fora como é que os outros vão pensar, o que eu vou dizer, o que todo o seu campo eletromagnético está infestado de parasitas. É o que a gente chama de larvas astrais, miasmas. A pessoa foi criando aquilo porque ela precisava jogar aquelas intenções em algum lugar. Como é um lugar que não existe e é feito com muita ansiedade, com muito medo, com muita apreensão, isso vai se acumulando. Enquanto isso, quem tá perdido tá fazendo o quê? Eu vou resolver sua vida, né? Aquilo que eu falei lá da galera com umas cartilhas meio estranhas. Então, geralmente, quem tá perdido tá cuidando de todo mundo. Tá cuidando de todo mundo que já é crescido o suficiente para cuidar de si. Não vou nem listar aqui os papéis, mas é isso. Tá cuidando do mundo. Tá cuidando dos outros. E aí, gente, é aí que a situação, ela fica muito clara. Porque esse tipo de sensação de tomar dores dos outros, já passei. De me sentir perdida, já passei. E posso passar em vários outros momentos da vida. Agora, saiba que nesses momentos que a gente chega assim, aí vem a lapada. Porque só na base do detox. Então, quando a gente tá com muito medo do que vai acontecer, o que acontece? É aí que a gente se caga mesmo. Ou seja, você vai precisar eliminar tudo. Vai precisar eliminar tudo. Cada vez que vem uma mudança. Enquanto o povo que some, que não assumiu nenhuma postura, que não se pronunciou, esse povo que não defende nenhum lugar nem outro, quanto esse povo que some da vida das pessoas foi cuidar da própria vida e tá fluindo e tá fazendo o que acredita e tá em paz consigo mesmo e saiu dessa depressão coletiva mercurial,
esse padrão do estou perdida e estou sofrendo, ele fica se repetindo. Agora eu vou falar de um parênteses avançadíssimo aqui, porque eu quero fazer esse corte, porque eu disse que ia ser um compartilhar aqui no ritmo de aula mesmo, né? Isso que eu falei sobre as pessoas irem ansiando, sempre cuidando de fora e cuidando dos outros e colocando sempre para fora as suas emoções e não limpando e não olhando para os próprios erros e não administrando, vai criando um outro problema muito sério, muito grave que a gente está vivendo, e o céu astrológico ele pode organizar isso de uma forma para que a gente seja mais atento, que é pessoas que acham que estão em missão espiritual, que estão canalizando, que estão vinculadas a seres iluminados, que estão aí e puxando milhões, puxando milhares, puxando um tantão, puxando altos Ks de seguidores, de pessoas que estão acompanhando o trabalho, porque tem uma base numa força, numa coerência, numa verdade, mas a pessoa foi se clonando, foi se multiplicando. E aí o que chega para as pessoas que recebem a informação, na verdade, é um holograma. Então, assim, eu tô falando um assunto aqui um pouco mais complicado, mas só para vocês atentarem, assim, enquanto por vaidade não se assume nem a necessidade de cuidar de si mesmo e acaba distorcendo até a ideia que a gente tem de poder, porque é uma réplica de todas as situações religiosas e políticas e a história do mundo, né? Desde que nós fomos criados neste laboratório aqui. Essa distorção do poder. Quando a gente fala de poder, as pessoas já pensam, né, no poder, numa hierarquia, todo esse sistema, enquanto poder é aquilo que ajuda. E a gente está passando por uma triagem tão grande que a gente precisa ter discernimento até mesmo com aqueles assuntos que ressoam com a gente. Até mesmo aquilo que a gente gosta, até mesmo as situações, os assuntos que parecem que elevam a nossa frequência. Até aquilo a gente precisa estar muito bem ligadinho na própria antena individual para fazer o seu filtro. Você vai simplesmente negar e não, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo? Não, às vezes você vai acompanhar, não vai concordar com tudo, não vai sentir vibrando tudo, vocês podem fazer isso com todas as coisas, mas eu sinto a necessidade de falar essa informação aqui. Poder é aquilo que ajuda. Se poder é aquilo que ajuda, a gente precisa cultivar um cuidado com a gente mesmo e saber quando parar, e saber limpar, e saber lidar com o esgoto, e saber se tratar, e saber se medicar, e saber entender que isso tem começo, meio e fim, e que tudo isso precisa sim de ajuda de pessoas que estejam ancoradas também nas suas verdades para nos auxiliar nesses processos. Mas para que seja feito um fortalecimento, para que a gente esteja ainda mais ancorado no nosso próprio serviço. É assim que a espiritualidade vai se modulando para trabalhar em equipe e a gente está cada vez mais conectado também com o que a gente chama de espiritualidade, seja lá qual o nome, quais são as entidades, quais são os seres, quais são os conceitos que se use para experienciar essa conexão. Mas isso é extremamente importante, porque esse alô que a gente precisa fazer do lado de lá, quando ele tem uma resposta, é trabalho, é serviço. Então, nós somos, dentro da nossa equipe espiritual, nós somos aqueles que estão trabalhando na camada mais densa. A gente está aqui nessa 3D. Então, tem situações que a gente tem que aprender a peitar realmente. Tem situações que a gente precisa realmente assumir a responsabilidade, porque tem coisas que só podem vir de um lugar mais sutil, tem informações que só podem ser captadas para que a gente receba essa ajuda, esse apoio espiritual, se a gente está fazendo o nosso papel, a nossa função aqui nessa densidade. Laroie! Vamos embora para o oráculo semanal agora, depois dessas informações que vieram aí muito lindas, maravilhosas.
Bueno, abrindo então o oráculo semanal, dia 30 de outubro de 2023 até dia 5 de novembro de 2023, temos uma carta central e veja só, confissão. Olha o que acontece, olha bem para esse Merkaba aqui, essa energia, quando a gente começa a tratar destes assuntos que eu acabei de mencionar aqui. Confissão. Vamos ouvir então sobre a confissão. A confissão dos erros que você comete na vida remove os obstáculos à sua verdadeira correção. A confissão é o primeiro passo para se conhecer o todo por meio da luz amor viva. O conhecimento do todo corrige a parte que resiste a ele e nos deixa aptos a contribuir com a cultura como um todo. Esse é um processo de dissolução do ego, no qual você vê o todo de si mesmo, da cultura, da humanidade, interligados pela verdade. Quando confessa a si mesmo os seus erros, a verdade o liberta. Quando confessa a si mesmo, isso te possibilita ver a parte que você tem em relação à cultura, à humanidade, ao universo como um todo. Às vezes pode implicar uma completa renúncia à posição autocentrada em benefício de todo um grupo. Quanto mais profunda for a sua confissão, sem que você se culpe, mais cristalino inteiro você se torna e incorpora a verdade. Então siga a verdade. Visualize e sinta essa confissão como uma honestidade ampla e incondicional. A confissão diz: exija a verdade, dissipe toda a falsidade, transforme a negação e a postura defensiva em confissões sinceras. Perceba que no passado você pode ter projetado a sua culpa nos outros, mas agora tome você a decisão de aceitar os próprios erros. Eu confesso os meus erros do passado e atendo ao meu verdadeiro chamado interior. Para quem tiver a paciência de ouvir esse oráculo de novo depois, vai ver que mais uma vez é um resumo do que a gente falou sobre o céu astrológico e essa parte alquímica do solve coagula, né? Inclusive eu fui citando aqui exemplos de coisas que no passado realmente eu fiz e aqui eu tenho que continuar olhando para a forma como eu erro, para a forma como eu lido com essas inverdades, essas falsidades. Tem que continuar esse trabalho vivo, latente o tempo inteiro. E aí é esse lugar de confissão, né? Muito além e aquém da confissão religiosa. E aí o que a gente tem aqui para liberar da nossa mochila são flores. E eu confesso que eu fiquei olhando bastante tempo não, alguns minutinhos antes de ligar aqui a live do oráculo, olhando para as flores do baralho cigano, porque para a representação dela aqui sozinha, como flores que tiramos da mochila para promover esse aspecto de soltura, para começar uma nova semana, um novo ciclo, as flores, elas são extremamente positivas, né? Então, como é que a gente vai olhar para isso se a gente está tirando essas flores de um lugar que está pesando? Primeira informação que me veio, bom, temos aí uma semana que a gente vai lidar evidentemente com assuntos de morte, tá? Sempre acontece, mas aí por conta do feriado e essa energia toda de Dia das Bruxas e todas aquelas coisas, essa semana a gente tem isso, então me veio a imagem de flores no túmulo. O que acontece? A gente precisa amenizar essa ideia de que as coisas precisam ser levadas sempre com muita severidade, muita tristeza. E aquilo que a gente solta como se fossem flores desidratadas, flores murchas. A gente não tem que acender e fazer com que elas vivam de novo. Cortar, tirar as pétalas e colocar de novo ali, tentar fazer com que ela dê mais vida.
essas flores, elas estão falando de um lugar que já ocupou alguma alegria, de que já foi bom, mas que agora não estão trazendo uma preocupação e estão trazendo uma melancolia, assim, de querer ficar sozinha, de achar que a alegria é uma coisa que não se pode ter no momento. Então aí a gente vincula por todo esse céu do momento, né? Essas flores, elas estão guardadas numa mochila, que é a posição que a gente sempre fala, né? Aqui no oráculo, o que a gente vai soltar, tirar da nossa mochilinha, porque tá pesado, para começar a semana. Essa é a posição das flores. Tem a ver com isso, né? Ter guardado realmente coisas que foram boas em algum momento e que agora fizeram trazer uma postura muito severa consigo mesmo, e aquilo tá fazendo você querer ficar sozinha, querer guardar algumas coisas. Não, solta, tá? Para vir mais alegria, mais flores, libera espaço. Essas aí já morreram, já deu o que tinha que dar. E aí isso inclusive tem a ver com amores platônicos, ideias de que você tá com aquelas flores há muito tempo, então em algum momento aquilo vai acontecer, aquela esperança de que aconteça um encontro assim assim, ou que tal pessoa entre em contato te trazendo flores, e na verdade isso é uma ilusão. Aí você fica guardando aquele buquê que você recebeu em 1900 e bolinha, esperando que aquilo ali se manifeste. Então são as holografias, né? Tem coisa melhor, quer dizer que você não vai receber alegrias e amores e felicidade? Não, mas tem coisa melhor, tem flores novas, tem outros buquês, tem outra coisa para vir aqui, que é o que a gente abre caminhos com peixes. Carta número 34 do baralho cigano, do mini baralho cigano. E aqui eu sempre gosto de observar o seguinte. Esses dias até alguém comentou que gostava de ver os oráculos e aprender um pouquinho sobre o baralho cigano porque estava estudando, e realmente, de fato, quando a gente vai tirando cartas semanais ou diárias, é a melhor forma da gente aprender sobre qualquer tipo de oráculo, né? E aí, dando essa dica aí mesmo sobre a questão dos peixes, tanto no símbolo dos peixes na astrologia, quanto o símbolo dos peixes aqui no baralho, a gente tem essa questão de que é muito movimento, é muita fertilidade, é muita água, porque não é sozinho. Sempre tem algum movimento indo junto. Ou a pessoa tá indo contra a maré e ao mesmo tempo tá fazendo um movimento a favor, ou existe uma parceria acontecendo. Então esse campo de fertilidade que essa abertura dos caminhos para peixes traz é muito legal, porque a gente entende que tudo é fértil. Aí vem de novo a história, então eu preciso ter discernimento. O que eu quero ver expandir? O que eu quero e realmente tenho interesse? E realmente quero fazer em parceria isso. O que eu quero deixar que essas águas rolem? Porque se tudo pode acontecer, se tudo está sendo fertilizado, lembra do que a gente falou aqui sobre o que você vai alimentar, onde é que você sai de cena, o que você acha realmente que precisa prosperar, porque se não fizer essa triagem e dar esse fluxo, apresentar a corrente marítima para essa passagem, a gente acaba ficando com tudo mesmo. E aí vem areia, vem tsunami, vem toda uma loucuragem desnecessária. E uma coisa muito importante que está atrelada a esse simbolismo dos peixes como abertura de caminho, como essa prosperidade que vai além do dinheiro, como essa sensação de conexão mesmo, seja em parceria, seja sozinha, mas com essa alegria e que precisa ser colocado como uma atenção. Isso pode até acontecer naturalmente, colocando aí a linha do tempo dessa semana também, mas ainda assim exige esforço e paciência. Até porque a gente vai começar a abrir caminhos para algumas situações e dar aquele gostosinho, e de repente aí já vem um feriado, as situações já entram numa outra configuração, você tem que ter uma espera, nem tudo aquilo que você acha que você vai conseguir entregar ou resolver ao longo dessa semana vai ser de fato resolvido, mas a gente tem essa energia da prosperidade para guardar consigo, para manter o interesse naquilo que quer fertilizar. E aí a gente vem
com a nossa tríade do baralho de Maria Padilha. Espiritualidade maior, pessoa intermediária, caminhos abertos. Se o baralho de Maria Padilha está colocado aqui no contexto de conselho, o que a gente está entregando agora é um grande resumo de que, olha só, mais uma vez e de novo, quanto amparo e proteção para receber informações, para trazer resoluções, para estar andando, conhecendo, vivendo, compartilhando com quem você está ultimamente. As pessoas intermediárias. O mais legal é a gente, nesse processo todo de olhar para o microcosmo e conectar com o macrocosmo, é a gente olhar como a gente pode intermediar pequenas alegrias no dia a dia. Como é que a gente pode intermediar para abrir caminhos com total estado de presença para quem está próximo? Porque é aquela coisa, no momento em que as pessoas estão conectadas consigo e fazendo aquilo com a energia que tem, com a presença que tem, isso está acontecendo também consigo. Você está fazendo isso por alguém e alguém está fazendo isso por você, porque todos estão inteiros e conectados consigo e são capazes de olhar só aquele ponto de ajuste. Eu posso intermediar uma conversa, eu posso conectar uma pessoa com a outra e aquilo ali ser maravilhoso. Todas essas possibilidades de abrir caminhos estão a serviço da gente abrir caminhos para a gente mesmo também. E esse é um sinal de grande prosperidade. Como é que a gente está se revitalizando diante daqueles que estão intermediando, sejam os nossos rezos daqui para lá, sejam as nossas conexões aqui nessa horizontal? Como é que a gente está intermediando esse processo se todos nós somos abre caminhos? Você está fazendo isso de uma forma que realmente eleva toda essa frequência e contribui quando você está felizona naturalmente de ver alguém que está feliz, que está resolvido, que está se resolvendo, que está fazendo o que se propôs, o que gosta, e aquilo vai tomando conta. Ou você realmente está muito longe de conseguir abrir os teus caminhos e abrir caminho para alguém e fazer qualquer tipo de movimento, se cada vez que alguém intermedia a felicidade, se mostra feliz, se mostra autêntico, se mostra bem resolvido, você vai lá procurar defeito e ficar na invejinha e ficar na dificuldade. Então é a melhor forma da gente abrir caminhos e de intermediar essa prosperidade, estar em conexão com essa espiritualidade maior, com a nossa equipe, com essa galera toda aí do invisível, é entender que a felicidade ela está sendo entregue em todos os momentos. Só da gente ver uma pessoa feliz e resplandecer junto com aquela alegria, só de num momento difícil a gente conseguir transformar aquilo como... Se a gente está num filme, vamos protagonizar um papel aqui que ajude a fazer esse solve coagula? É muito mais simples do que ficar sofrendo e tomando as dores e querendo fazer tudo por todos. E aí a gente vai para essa vida, para essa semana, abrindo caminhos. Besitos, graças a vocês que vêm aqui, interagem, que estão aqui acompanhando online, que assistem depois. É muito bom fazer esse trabalho junto. Até a próxima!